Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que é um parafuso passante em um componente protético, tá? Eu deixei separado aqui para vocês um implante cone Morse da Neodent com um munhão universal do tipo parafuso passante e o outro munhão universal sólido, tá? Para vocês entenderem quais as diferenças entre esses componentes, vamos entender o funcionamento deles. No caso do munhão sólido, eu tenho somente um bloco fresado em cima de uma mesma estrutura, todo o conjunto da parte cimentável do munhão, o transmucoso, a conexão do Morse e a parte do parafuso em um bloco só. Tá? Você não vê diferença aqui, emenda, você não vê nada de peça solta. E o entalhe hexagonal de aperto do meu parafuso. Tá? Então esse é um bloco sólido, é um munhão sólido. No caso dos munhões de parafuso passante, eu vou ter um bloco fresado, em que eu vou ter quase toda a estrutura da peça, parte cimentável, transmucoso e conexão Morse. Em alguns casos eu vou ter ou não o indexador hexagonal, e esse vai ser um vídeo para uma outra semana. E eu tenho um parafuso, vocês percebem que ele está solto lá dentro, ele gira, sobe e desce dentro desse conjunto. Então eu tenho uma peça que é o munhão e outra peça lá dentro entalhada, ó, que ela se mexe, que é o parafuso passante no caso, é o parafuso que atravessa o componente para fixação sobre o implante, tá? A principal diferença entre eles, eu diria que são duas as mais importantes. A primeira é o método de instalação da peça, tá? Quando eu estou falando de um componente sólido como esse daqui, eu vou conectar essa peça com o implante, e no caso da Neodent com uma chave de 1.2, eu vou fazer a conexão do componente com o implante, girando essa peça totalmente. Então, como ele é um bloco só, para que meu parafuso gire, eu giro o sistema todo. Então, esse componente entra girando o bloco todo até você chegar na posição final e dar o torque final dessa peça, tá? Então, raciocine com isso tanto em peças retas quanto anguladas. Então pense bem, se eu estou com uma peça reta, eu consigo fazer a instalação com o bloco todo girando, e eu consigo fazer a instalação, como no caso do parafuso passante, conectando esse meu componente ao implante e girando com uma chave 09, no caso da Neodent, somente o parafuso. Eu percebo que eu estou girando a minha chave e o meu munhão não mexe, não muda de posição. Então somente o parafuso passante que está girando lá dentro e chegando na posição que eu quero, tá certo? Então ele desce, esse munhão desce reto até a posição final dele, entendido? Então essa é a principal diferença de instalação, tá? Um vai entrar girando e outro vai entrar descendo reto no componente. Algumas implicações e outras diferenças, tá? Quando eu faço a instalação de um parafuso sólido, normalmente a minha conexão, no caso do munhão universal, é uma conexão 1.2, tá certo? No caso dos munhões universais de parafuso passante da Neodent, a chave de instalação é a 09. Então esse conjunto do parafuso passante, ele tem uma estrutura mais frágil de parafuso. Então o torque acaba sendo um pouco mais baixo nos componentes de parafuso passante do que nos blocos sólidos, tá? Nos componentes munhão do tipo sólido. E a outra diferença não é tão perceptível, tão relevante. No caso de peças retas, né, eu posso ter esse munhão descendo sobre o meu implante, ou girando o bloco todo, ou descendo somente girando o parafuso, não vai fazer diferença. Agora, quando eu falo de componentes angulados, então agora eu vou tirar aqui e vou pegar um componente angulado. Vou soltar esse parafusinho. Então, olha só, aqui eu tenho um componente angulado. Então vocês vão concordar comigo que na imensa maioria dos casos, eu preciso desse componente sendo de parafuso passante, porque como esse aqui tem uma angulação de 17 graus, não é tão grave. Agora, imagine um componente desse de angulação 30 graus, e aí você vai entrar com ele, se ele fosse um bloco sólido, você teria que entrar com ele girando. E aí o que acontece? Aconteceria que esse componente vai girar o parafuso até chegar na posição final dele e dar o travamento Morse. Quando ele chega naquela posição, você não vai girar esse componente mais do que 1/4 de volta. Ele vai chegar no torque final. Então dessa forma eu não conseguiria achar uma posição
para a instalação desse componente angulado. Então, se eu quero instalar ele totalmente angulado de lingual, de vestibular para lingual, para palatino, eu consigo fazer a instalação desse componente na posição que eu quero, se ele é um parafuso passante. Agora, se ele fosse sólido e ficasse girando, ele ia parar numa posição nem sempre a que eu quero. Poderia parar mais para mesial, mais para distal, então eu não consigo acertar a posição. Agora, no caso dos componentes de parafuso passante, eu consigo determinar exatamente a posição que eu quero. Eu quero angular nesse sentido. Eu estou com o meu implante, supondo que aqui é o vestibular e lá é o palatino, eu quero angular para palatino. Eu acerto bem essa posição e eu vou fazer o apertamento do meu parafuso exatamente na posição que eu quero. E assim eu tenho estabilidade para que eu consiga fazer a cimentação da minha peça na posição adequada, sem interferência, sem minha peça ficar girando, batendo nas proximais dos implantes, dos dentes vizinhos, e de uma forma adequada. Então essas são as principais diferenças de um implante, de um componente de parafuso passante e de um componente sólido. Isso se aplica tanto em munhões universais como em mini pilares. Tá? Eu vou ter um mini pilar, eu não vou poder deixar com esse mini pilar girando, que ele vai assumir uma posição que não é exatamente a que eu quero. Entendido?